And Mr. President, if you are declaring war against these cartels and Congress is likely to approve of that process, why not just ask for a declaration of war? Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Okay? Atenção, porque a imprensa internacional acaba de criar uma grande fake news contra Lula. É uma conspiração da elite burguesa das redes sociais contra o nosso presidente. Um homem honesto, correto, íntegro, que nunca roubou nada de ninguém e nunca mentiu na vida. Estão espalhando mentiras e desinformação. Estão dizendo, presta atenção, estão dizendo que Lula disse que os traficantes de drogas são vítimas dos usuários das drogas. Ora, quem em sã consciência que diria uma coisa dessas, hein? Opa, peraí. Produção, sim. A produção está aqui me avisando que tem vídeo. Tem vídeo? Como assim, produção? Tem vídeo? Vídeo do Lula falando isso? Um vídeo do meu presidente dizendo que traficantes são vítimas dos usuários? Eu, antes de falar, sabe, de julgar alguém, antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal, que envolve polícias estaduais, que nós queremos combater o tráfico de drogas, o narcotráfico, o tráfico de armas, sabe? Porque o contrabando. Mas isso é preciso que a gente trabalhe em harmonia com os países. É muito melhor os Estados Unidos se dispor a conversar com a polícia dos outros países, com o Ministério da Justiça de cada país, para a gente fazer uma coisa conjunta. Porque se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer, onde é que vai surgir a palavra respeitabilidade da soberania dos países? É ruim. Então eu pretendo discutir esses assuntos com o presidente Trump, se ele colocar na mesa. Em sã consciência falaria uma loucura dessas. Façam, por favor, um exame de sanidade no Lula. Gente, deixa eu dar uma explicação de contexto para vocês entenderem o contexto dessa afirmação dele e mostrar o impacto gigantesco que isso vai ter na reunião com o Trump agora no próximo domingo. Lula aqui, ele tinha sido perguntado pela imprensa sobre as declarações do Trump e do governo americano de que eles vão fazer operações especiais e secretas terrestres contra cartéis de drogas latino-americanas, dentre eles cartéis de drogas venezuelanos. E Maduro, vamos lembrar, é acusado pelo próprio governo americano de ser líder do cartel de Los Soles e do Trem de Aragua. E isso pode levar à deposição, prisão ou até mesmo eliminação do próprio Maduro. E em vez de responder com repúdio claro e direto ao tráfico de drogas, não. Lula defendeu o companheiro Maduro, atacou Trump e ainda colocou a culpa dos males do narcotráfico nos usuários. E diz que os traficantes são vítimas e que temos que cuidar com o modo como nós combatemos o tráfico de drogas. É uma inversão de valores completa. É um absurdo que um país onde organizações criminosas como Comando Vermelho, PCC e outras matam tanta gente, Lula dizer que traficantes são vítimas. Onde nós vemos notícia como essa aqui. Território do crime. Brasil tem 26% da população vivendo sob regras de facções. Maior índice da América Latina. Saiu aí no próprio Globo. Olha aqui. Metrópolis.
Faccionados do Comando Vermelho matam cozinheira que se recusou a envenenar PMs. Vítimas? Eles são vítimas, Lula? Esses criminosos aí são vítimas? Olha aqui. G1. Criminosos expulsam famílias de conjunto habitacional em Fortaleza. E polícia prende mandante. Os criminosos são vítimas, Lula? Olha aqui no Terra. Comando Vermelho sequestra jovem, arranca a cabeça e deixa bilhete. CV não aceita traição. Esses criminosos são vítimas, Lula? Eu quero só ver qual que vai ser a reação do Donald Trump a essa baboseira completa que o Lula falou, tudo para proteger o seu aliado acusado de ser chefe de cartel narcotraficante. E eu quero ver se isso não vai impactar negativamente na reunião entre eles no domingo. É claro que vai. Essa é a sabedoria do presidente que quer negociar a redução de tarifas com os americanos. A gente tá em boas mãos, hein? Confia. E olha, gente, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, porque agora, nesse nosso encontro com justiça, eu vou te responder a 2 perguntas. Primeiro, Trump vai mesmo eliminar o Maduro? Segundo, a ordem já foi dada no governo americano para isso acontecer? E tem até o Lula no meio dessa história. Como assim, Deltan? Vou te contar. Olha, eu vou te explicar isso com calma, mas existe uma prova muito grande de que isso tudo vai sim acontecer, e a prova é o próprio Maduro, que tá tão, mas tão desesperado que passou a fazer isso aqui em público. Presta atenção, presta muita atenção. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace, forever, forever, forever. Peace forever. Ouviram? Peace, peace, Maduro. Pizza forever, né? Vocês separaram como o que ele fala parece pizza e não peace? Olha lá. Not war, not war, De not novo, war. Not war. Just peace, just peace, just peace. Pizza. Olha, é bom até que você fale algo parecido com pizza, porque peace, paz, eu duvido que você vai ter, Maduro. Bora lá então, gente. Quando foi que começou essa história do Trump para dar a ordem de eliminar o Maduro? Quando começou a circular isso aí, ó? Já faz algum tempo que os Estados Unidos estão atacando barcos de traficantes em águas internacionais na costa da Venezuela. E desde então, Trump declarou que já autorizou operações em terra contra cartéis de drogas internacionais, sem citar diretamente, é verdade, a Venezuela, mas, para bom entendedor, meia palavra basta. A questão principal é que os Estados Unidos acusam Maduro de ser o chefão de um desses grandes cartéis, o Cartel de Los Soles. E por isso, Trump elegeu Maduro como um dos seus principais inimigos, ou melhor, como um dos principais inimigos dos Estados Unidos. Para o Trump, o Maduro é o culpado pela entrada de toneladas e toneladas de drogas pesadíssimas todos os anos nos Estados Unidos e pela matança de milhões de americanos. E a coisa esquentou nos últimos dias, porque um homem chamado Hugo El Pollo Carvajal deu declarações corroborando o envolvimento de Maduro com o narcotráfico e trazendo inclusive revelações bombásticas sobre o próprio Lula, que eu quero trazer para vocês em um outro vídeo. Mas, Deltan, quem é esse tal de Carvajal? Ele é nada mais, nada menos do que o ex-chefe de inteligência do próprio governo Maduro. E ele está atualmente preso em Nova York e prestes a enfrentar julgamento por acusações de tráfico de drogas. Só que o que Lula e Maduro não contavam é que ele faria um acordo com os procuradores federais americanos e confessaria tudo. De acordo com o jornal Miami Herald, que você vê aí, o Carvajal ele afirmou que Maduro participou da criação do grupo criminoso Tren de Aragua, que é uma facção latino-americana absolutamente pavorosa e que usava essa facção, o Maduro usava essa facção como um braço armado do Estado venezuelano, chegando inclusive a enviar esses bandidos para outros países. Nos últimos dias, navios de guerra e tropas americanas têm se aproximado cada vez mais da costa venezuelana. Houve até a realização de voos de bombardeiros americanos muito avançados que quase entraram no território venezuelano, mas que estariam fazendo apenas treinamentos. O que você acha? Vai contando aí para mim nos comentários. Treinamentos, né? Mas a questão principal é: Trump vai invadir a Venezuela e vai eliminar o Maduro? Antes de eu responder isso para você agora, curte o vídeo, se inscreve aí no canal, clica no sininho para não perder nada e bora lá, gente. Não existem mais dúvidas de que Trump, sim, autorizou uma operação terrestre na Venezuela. 2 dos maiores jornais americanos, tanto o The New York Times como o The Washington Post, confirmaram que Lula deu sinal verde para a CIA e as Forças Armadas americanas derrubarem o Maduro.
O governo americano também tem dado outros sinais. O Departamento de Tesouro classificou o Cartel de Los Soles como uma organização terrorista internacional. E o secretário de Defesa americano recentemente disse que os Estados Unidos vão tratar esses cartéis de drogas como trataram a Al-Qaeda. Trump também afirmou que esses cartéis de drogas são o Estado Islâmico no Ocidente. E vale lembrar como eles trataram os terroristas anteriormente. Os Estados Unidos perseguiram a Al-Qaeda por anos, até encontrarem Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, que acabou morto em uma operação secreta dos Navy SEALs, a tropa de elite dos Estados Unidos no Paquistão. Ou seja, quando eles dizem que eles vão tratar os cartéis como a Al-Qaeda, não parece que eles estão falando de sanções ou de discursos. Inclusive, tropas das forças especiais americanas foram vistas se aproximando da Venezuela. Você pode até pensar, mas o Maduro é presidente da Venezuela, né, Deltan? Não é um traficantezinho, não é um terroristazinho. E aí eu vou lembrar a vocês que os Estados Unidos já fizeram isso antes. Vamos agora para um pouquinho de história aqui. Lá em 1989, o ditador Manuel Noriega, do Panamá, ele foi derrubado por uma operação militar americana, a Operação Just Cause, justamente por envolvimento com o tráfico de drogas. Olha aí, ó. Aí são imagens aí desse caso. E coloquei aí uma tradução aí para vocês, automática aí do YouTube. E, gente, em 20 de dezembro de 1989, mais de 20 mil soldados americanos entraram no Panamá em menos de um mês e capturaram Noriega. Ele tinha ligações até com Pablo Escobar e ele acabou sendo levado para os Estados Unidos e condenado por tráfico de drogas. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Me conta aí.